por favor. Pai amado, Jesus, o nosso mestre querido, a espiritualidade que nos acompanha, agradecemos por estarmos aqui novamente reunidos para mais uma noite de estudo, uma noite de aprendizado. Que sejamos inspirados, que saibamos absorver o que aqui será passado, que a Enir seja inspirada, que ela tenha facilidade em passar todo o resultado do seu estudo, que ela tão carinhosamente faz e nos traz. Que tenhamos, Senhor, uma boa noite, uma noite de paz, uma noite de refazimento. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Graças sempre a Ti. Obrigada. Que Deus esteja sempre conosco. Gente, boa noite a todos. A gente hoje, a gente vai dividir esse capítulo ao meio, tá? Porque a parte que vai falar, vai começar a falar dos ovoides, eu gostaria de uma aula só para isso, para a gente poder conversar devagar, se tiver alguma dúvida que eu possa ajudar a retirar. Então, não adianta a gente correr, querer fazer esse capítulo aos galopes, que não vai dar. Eu vou aproveitar para colocar aquelas questões da origem do mal, que eu vou trazer aquilo que eu entendo, mas entendam, ninguém é obrigado a aceitar nada do que eu vou trazer aqui. Eu vou trazer apenas um ponto de vista, e a gente sabe que as nossas verdades não passam de um ponto de vista, e um ponto de vista não passa de uma vista num ponto, então, são apenas colocações, reflexões que eu faço, não representam a verdade absoluta, tá bom? E eu vou aproveitar para falar, porque como eu havia prometido o material e havia prometido falar sobre o assunto, eu vou cumprir com aquilo que eu prometi. Mas ninguém é obrigado a aceitar, ninguém é obrigado a aceitar, tá bom? A gente só tem que ter o entendimento que a gente tem que trazer alguns assuntos à baila, a gente tem que ouvir outras opiniões, a gente não tem que brigar porque a gente discorda. Discordar, não precisamos fazer de um discordar uma discórdia entre nós, tá bom? Então, a gente vai começar esse capítulo, vai fazer algumas observações. Quando chegar no parágrafo que vai começar a falar dos ovoides, eu parei ali para a gente falar na outra aula só sobre os ovoides, tá bom? Sem pressa. Bom, observações e novidades. Numa outra aula, a Ana Lúcia havia me perguntado, que mais ou menos assim, ela que me corrija, sobre a questão de como é que eles não perceberam que o André Luiz, o Gúbio e o Eloy, né, eles eram trabalhadores superiores, né, de uma outra esfera e coisa e tal, e se eles tinham aceitado aquilo ali, assim, né, de uma forma tão fácil assim. Eu disse que não, eu disse que eles seriam observados durante todo o tempo, e esse capítulo vai começar a mostrar que eles estão em observação, porque eles foram retirados de uma localidade, foram levados para outra, mas entende, as janelas possuem grades, eles continuam sendo observados, eles não estão com livre acesso a tudo. Os espíritos daquela colônia trevosa continuam observando eles para ter certeza que eles não vão fazer nada que seja contra aquilo que eles pensam, ok? Aquilo que eles pregam, aquilo que eles acreditam, aquilo que eles acham que é o correto. Então, entendo, eles estão em observação, estão sendo observados. Ao menor deslize, eles correm risco. Risco, assim, né, de terem que sair de lá e não conseguirem alcançar o objetivo para o qual eles chegaram até ali, para o qual eles estão dispostos a realizar. Então, a gente precisa compreender que eles continuam dentro de um processo de observação. E foi feita uma pergunta pessoalmente sobre a questão dos magistrados, na outra aula, que julgam as pessoas, mas julgam erros que eles mesmos cometem. Sim, o que eles... É fato isso, né? Eles julgam as pessoas de uma forma arbitrária, maldosa, perversa, trabalhando com culpa, com remorso, para muitos erros até dos quais eles mesmos podem ter praticados em outras vidas. Porém, a gente tem que entender que a noção de justiça deles ficam circunscritas à pena de talião, eles trabalham com a pena de talião, e eles têm a consciência o mais anestesiada possível. Tanto que esses espíritos trevosos, quando eles são doutrinados na mesa de desobsessão,
a gente vai ver que eles fogem do fulcro do problema deles de tudo quanto é jeito, né? Usando de um linguajar bem intelectual ou muito racional, sempre fugindo do miolo do problema da existência deles. Mas quando eles são pegos verdadeiramente através de um diálogo totalmente embasado no amor e na misericórdia, eles acabam, muitas vezes, conseguindo ser doutrinados, porque eles acabam sendo obrigados a cair em si, literalmente, né? Eles caem em si e veem que eles também têm culpa no cartório, tal e qual aos outros que eles estão julgando ou perseguindo através de processos obsessivos atrozes. Então, a gente tem que entender que eles estão ali fazendo um papel de moralistas, é assim, exatamente assim, porque eles estão julgando as pessoas, colocando as pessoas num patamar de condenação muito severa, porém, se eles abrissem a consciência deles, se eles se permitissem olhar para dentro deles mesmos, eles iam ver muito deles naquelas condenações. Porém, eles estão anestesiados, mas a gente tem que entender que toda anestesia tem um princípio, um meio e um fim. Um dia isso acaba. Um dia isso vai acabar. Quando? Deus o sabe do dia. Pode falar, Mirza. Eni, o que você estava falando aí se assemelha muito a nós aqui no plano da Terra, né? Também. Né? Vivendo julgando os outros, né? Provavelmente com os mesmos erros que cometemos. Exatamente. Né? Nos achando superiores. É mais ou menos a mesma coisa. É mais ou menos o que a gente faz aqui, né? Talvez não num grau tão violento quanto esse, mas a gente faz, né? Costuma-se dizer que quando a gente detecta um erro numa pessoa, tem duas possibilidades. Com certeza a gente depara com uma verdade mesmo. A primeira verdade que a gente vai se deparar, quando eu detecto alguma coisa em alguém de errado, eu só consigo detectar porque eu conheço. Eu não posso detectar algo em alguém que eu desconheço por completo. Eu não posso. Aí a gente vai com a seguinte pergunta: aquilo que eu detecto, eu ainda tenho dentro de mim, ou já foi algo que está em processo de superação ou até superado? E eu costumo falar que a gente sabe da resposta o seguinte: quando não é algo superado aí na gente, a gente abomina no outro. Então a gente tem raiva daquela situação do outro, a gente quer corrigir o outro, a pedradas, a machadadas, a marteladas. Quando a gente está em processo ou já superou aquele problema, a gente tem misericórdia daquela pessoa, porque a gente entende como é difícil a gente se libertar de um defeito, seja ele qual for. E aí a gente sabe que a pessoa possui, porque a gente um dia já teve, e sabe o quanto que é difícil para a gente sair daquele processo. Né? Então, é assim, eu concordo com a Misa, a gente está aqui julgando as pessoas, e muitos dos nossos julgamentos, provavelmente, ou a gente tem algo semelhante ou até igual àquela pessoa que a gente está falando. Porque senão a gente não estava julgando, a gente estava com aquela conduta de misericórdia, pensando, nossa, ele está nesse processo, nossa, eu sei como é difícil, eu já estive lá, nossa, foi tão ruim sair daquela situação, eu sofri tanto, foi tão horroroso para a minha vida, então eu entendo que para ele é difícil ainda. Ou eu entendo que ele ainda está cego, ele não consegue entender o que está se passando com ele. Mas foi muito bem colocado, Mirza, obrigada. Então, vamos lá, gente. Observações e novidades. Novidade para o André Luiz, porque ele não conhecia uma colônia desse nível, e ele, então, ele vai ver uma série de particularidades que nós também ou já esquecemos ou não conhecemos, né? Eu prefiro falar que eu esqueci, não sei. E é difícil a gente não ter passado em alguma vida por uma dimensão de consciência como essa. É um pouco difícil, né? Então, vamos lá. Primeiro, uma situação de perigo, né? Um instrutor versado em expedições idênticas à nossa, porque o Gúbio já tinha feito diversas expedições àquela dimensão, então ele sabe de muitas coisas que poderão passar, ele já sabe porque ele já vivenciou. Então, ele fala assim, recomendou-nos não tocar os varões de metal que nos impediam a retirada, esclarecendo se achavam imantados por forças elétricas de vigilância e acentuando que a nossa condição ainda era de simples prisioneiros.
Então, entenda, eles continuam sendo observados. Eles estão ali, num outro local, mas eles estão com grades nas janelas, grades que são imantadas por forças elétricas, para que eles não possam ter livre acesso para o lado de fora, e com certeza eles estão sendo muito bem observados, para saber qual é a deles. Eles realmente vão trabalhar em prol àquela colônia das trevas, ou não? Eles estão ali como espiões para tentar realizar alguma coisa diferente. E é isso que eles estão fazendo, né? Em outra fala seria trabalho de espiões, né? Mas do bem, né? E aí o André Luiz e o Eloy, eles começam a observar as pessoas que estão passando pelo lado de fora, nas ruas, a conversação, os tipos de assunto que aquelas pessoas daquela dimensão de consciência possuíam. E aí eles fazem uma comparação com as nossas conversas aqui. E vale ressaltar que as trevas ficam na crosta terrestre, muito próximo da gente. Então, desculpa, então entendam que as conversações são muito semelhantes mesmo. E aí a gente fica um pouco chocado, porque a gente pensa assim, puxa, mas será que a gente tem esse tipo de conversa? E aí eu não sei, vocês, mas aí a gente tem que avaliar se em algum momento a gente possui conversas semelhantes, né? Ele diz assim, os diálogos e entendimentos surpreendiam. Quase todos se referiam à esfera carnal, às coisas da vida material. Então, eles estavam desencarnados, mas eles estavam falando do cotidiano, da vida daqueles que estavam encarnados, como se eles tivessem também. Então, os assuntos eram o mesmo, as preocupações eram muito semelhantes. Questões minuciosas e pequeninas da vida particular eram analisadas com inequívoco interesse. Então, falavam de coisas pequenas da vida particular, provavelmente deles e da vida dos outros, né? É assim, num linguajar mais pesado, digamos assim, fofoca, né? Faziam fofoca. Contudo, as notas dominantes caíam no desequilíbrio sentimental e nas emoções primárias da experiência física. Então, voltava todo para as sensações físicas, porque é uma colônia trevosa que está muito voltada ainda para as questões das sensações físicas na vida material. Mas entenda, as sensações físicas viciantes, e não aquelas que a gente pode sentir e que não fica dominado por elas. Porque, veja bem, nós podemos sentir o prazeroso calor de um sol num dia do inverno? Podemos. Qual o problema disso? Nenhum. Nenhum. Eu posso sentir o prazer de um paladar, de uma comida muito bem feita? Posso. Qual é o problema disso? O problema é me tornar escravo disso, me tornar uma glutona, não é verdade? Isso seria me escravizar. Agora, qual é o problema de eu me alimentar e, na hora da alimentação, eu sentir o prazer, né, daquela comida muito bem feita, saborosa? Não há problema nenhum. O problema é quando a gente vive só para esse prazer e a gente não consegue sair dele. Então, assim, os prazeres da vida material, eles não são pecaminosos, eles não são nada, eles são neutros. Nós é que podemos, dentro deles, viver esses prazeres de uma forma extremista. É quando a gente mergulha chafurda nos vícios. É como o dinheiro. O dinheiro é uma coisa perversa do mal? Não. O mesmo dinheiro que uma pessoa pode empregar em comprar drogas e vender drogas, esse mesmo dinheiro pode ser utilizado para fazer pesquisa, para curar o câncer, para curar a AIDS, para trazer uma série de benefícios para a sociedade. É o mesmo dinheiro, é o mesmo, exatamente o mesmo. O problema é o que a gente faz das coisas materiais, não só as coisas da matéria por si mesmo. Então, a conversação era uma conversação fútil, superficial, totalmente voltado para as experiências físicas, para as sensações ainda físicas, apesar deles estarem desencarnados. Olha que interessante. Então, eu coloquei esse pensamento, né, um pensamento popular que fala, o sábio cala. Quanto mais as pessoas sabem, menos elas falam, mais elas observam, né? O médio fala e o ignorante, ele grita. Para a gente pensar o que a gente tem feito das nossas conversas, né? Elas têm sido produtivas, elas têm procurado nos elevar, nos retirar de hábitos automáticos, viciosos e negativos para a gente,
ou ela tem sido uma conversa que nos deixa cada vez mais enraizados na matéria, né? Então, para a gente fazer uma reflexão sobre o nosso uso da palavra, né? E aí, minutos depois, eles vão falar dos valores, né? Ele fala assim, a determinadas horas da noite, 3/4 partes da população, eu trouxe aqui em formato de pizza para a gente começar a imaginar, né? Uma 3/4 parte, que a gente tem aqui 1/4, e de 3, olha só, são 3 fatias de pizza sobrando só uma. Então, a gente vê, é coisa dessa, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta, de cada um dos hemisférios da crosta terrestre, se acham nas zonas de contato conosco, e a maior percentagem desses semilibertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos, a maioria desses 3/4 que estão dormindo, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Por aqui, muitas vezes, se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Então, a gente não tem muita maturidade, nem para dormir a gente não tem maturidade. Ao invés de a gente aproveitar as horas de sono, que é a hora que a gente vai descansar o corpo físico, para a gente se instruir espiritualmente, para a gente crescer espiritualmente, não, a gente usa essas horas do sono físico para continuar vivendo no terra-a-terra, nas coisas que nos deixam presos aos círculos reencarnatórios de dor. Então, nem na hora do sono a gente consegue aproveitar para fazer alguma coisa que seja útil para a gente. E sendo útil para a gente, consequentemente vai ser útil para o próximo e vai ser muito bom para todo mundo. Não, a gente ainda se movimenta dentro dessas zonas que André Luiz está lá em trabalho com o Gubbio e com o Eloy. Olha que interessante. Então, eu trouxe a pizza, porque eu gosto muito de pizza. Então, eu fiquei pensando assim, uma pizza dividida por 4, 3/4 de nós estamos dormindo. E essa grande maioria, não vamos dizer todos, a grande maioria desses estão se movimentando dentro dessas zonas. Triste, né? Trouxe a pizza para abrir a fome. Pizza é um negócio bom. E aí ele vai falar sobre o nosso processo evolutivo, que é uma coisa assim que eu acho bastante interessante, é que quando a gente fala de evolução, a gente quer que as pessoas evoluam o mais rápido possível, não sei se vocês já viram isso. De preferência que as pessoas evoluam ontem. Para quê? Para não nos incomodar. Mas, quando diz respeito a nós, a gente fala assim, não, peraí, tem que ser com calma, estou indo devagar, mas eu estou. Não é assim? Com a gente quer toda a calma do mundo, mas com as outras pessoas a gente quer o mais rápido possível. E aí eu achei bastante interessante essa comparação aí que foi feita, me lembrou muito as parábolas de Mateus, que vão falar sobre as parábolas do reino, as parábolas da autoconsciência, que vai falar do reino dos céus, né? São 7 ou 8 parábolas, agora não me recordo exatamente o número, 4, 3, são 7 parábolas que Mateus vai proferir no capítulo 13, foram em seguidas que Jesus fez, falando sobre o reino dos céus, ou seja, são parábolas que te levam para a autoconsciência. E uma dessas parábolas é a da semente de mostarda. Aliás, quem quiser, eu vou aproveitar e fazer a propaganda, a partir de janeiro, 15 de janeiro, eu vou estar no Oswaldo Cruz, vou fazer um curso sobre as parábolas de Mateus, tá? Pretendo fazer uma aula bastante descontraída, em que as pessoas possam participar, trazerem as suas opiniões, as suas colocações, e a gente vai conduzir essas parábolas. Essa é uma das que nós vamos ter a oportunidade de fazer comentários. E aí o Gubbio vai falar para a gente que a bondade do Senhor não violenta corações. Então, nenhum de nós pode evoluir através da violência, de golpes, de martelos, né, de apedradas, nada disso. A gente tem que entender que há tempo de plantar e há tempo de colher. E se Deus espera milênios pela nossa evolução, para que a gente desperte para o mínimo, por que a gente também não pode ter essa paciência que Deus tem com a gente ter essa paciência com os outros também? Então ele fala, o reino divino nascerá dentro dele, nascerá dentro daquele que está naquela região das trevas. A maneira da semente de mostarda, que é uma semente, uma das menores sementes que existe,
que se liberta dos envoltórios inferiores, porque uma semente ela é toda envolvida por cascas, não sei se vocês sabem disso, né? E dentro de uma semente tem um potencial de uma árvore. Então, uma semente de mostarda que é tão pequenininha, dentro dela guarda o potencial de uma árvore inteira. Então, olha que interessante, essa semente de mostarda, para ela se tornar uma árvore, ela tem que passar por um processo de se libertar desses envoltórios inferiores para que a sua essência, porque em essência somos filhos de Deus, filhos da luz, ela possa se manifestar e se tornar árvores, se tornar árvores. Olha que interessante. Então ele fala, a maneira da semente de mostarda que se liberta dos envoltórios inferiores medrará e crescerá gradativamente sob o impulso construtivo do próprio homem, ou seja, através do nosso próprio trabalho que a gente vai deixar de ser semente de mostarda, mas a gente vai ter que se libertar de um monte de coisas inferiores que existem dentro de nós, que estão nos impedindo de viver a nossa essência, para finalmente a gente ser uma árvore com esse potencial de dar flores e frutos, de ofertar flores e frutos para a humanidade, porque somos co-criadores e podemos ofertar para a sociedade flores e frutos. No momento, eu não sei o que a gente tem ofertado, mas o nosso destino é ofertar beleza, perfume e alimento para aqueles que vêm na retaguarda. Então, olha que interessante, a gente traz todo esse potencial divino dentro de nós. Então, eu trouxe ali a parábola completa de Mateus, que fala assim, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo. O que é o seu campo? A sua consciência. O qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Ou seja, outros podem se desenvolver e se proteger com aquilo que nós vamos produzir de bem, de belo e de verdadeiro. Mas, para isso, a gente tem que se desfazer desses envoltórios inferiores. E só há um jeito da gente se desfazer. E a gente olhando para dentro dos nossos sentimentos todo dia, perguntando, por que, Senhor, hoje eu tive uma aversão com essa pessoa? Por que, Senhor, hoje eu senti inveja de fulano de tal? Por que, Senhor, hoje eu me sinto contrariado? Por que, Senhor, hoje eu agi assim e não agi assado? Isso é um autoconhecimento. Isso é um dos caminhos do autoconhecimento. É a gente começar a se observar. Por que determinadas coisas nos deixam à vontade? Por que determinadas outras nos incomodam? A gente nem às vezes entende muito por que certas pessoas ou certas coisas nos incomodam, e se perguntando e se entendendo com sinceridade. Quando encontrar inveja, ter lucidez para saber que é inveja, e não ter vergonha de saber que é inveja. Porque a gente só vai poder eliminar uma sombra quando a gente aceitar que essa sombra existe. Aí sim, a gente entende que ela existe, a gente pode trabalhar ela, e a gente pode, por conseguinte, transformá-la e transmutá-la. Mas se eu não conheço, como é que eu posso transformar alguma coisa que eu não tenho conhecimento? Eu não posso. E aí a evolução, porque isso é um processo de evolução. A parábola da semente de mostarda, que vai estar falando das parábolas do reino, né, que são as parábolas intituladas pelo Alírio Cerqueira como as parábolas da autoconsciência. Né? Consciência é uma outra coisa que a gente tem que entender, que a gente não pode dar para ninguém. Né? Consciência não se dá. Consciência se desperta. A consciência ela é despertada dia após dia dentro de nós. Né? Você vai despertando, você vai tirando os véus dela. Eu não posso dar consciência para ninguém. Por isso eu não posso tirar ninguém do umbral. Eu não posso mudar ninguém. Isso é de cada um, é trabalho de cada um. Então, ele falou assim, Gúbio, sim, André, a coroa da sabedoria e do amor, que são as asas, né, que nos promoverão um grande voo, é conquistada por evolução, por esforço, por associação da criatura aos propósitos do Criador. Então, por associação da criatura aos propósitos do Senhor, associando-se, vivendo de conformidade com as leis do Criador, e não segundo as nossas leis, mas as leis do Criador. A marcha da civilização é lenta e dolorosa. Pode falar, Rosana.
O que traz à mente é algo assim bastante comum, né? Porque a gente acaba se afastando de Deus, né? Das leis divinas e tudo mais, por não perceber essas pequenas atitudes que nos ocorrem no dia a dia. Seja sentir inveja, sentir raiva, sentir, e que a gente vai tolerando isso como se fosse o menor, como se fosse um pequeno problema, e ele vai se amontoando, e daqui a pouco a gente tem reações diversas do nível de agressividade, porque a gente acumulou tudo isso. Então, quando você fala de que a gente não dá consciência, porque a consciência tem que ter mérito, a gente tem que ter esse tempo de dizer assim, qual é realmente o meu propósito? Eu estou alcançando, eu estou refletindo nos meus atos, porque senão é tudo muito en passant, é muito superficial, e a gente não entra no íntimo para entender que as sombras elas precisam ser vistas como algo que precisa ser transmutado, e não de vergonha ou outra coisa. Perfeita essa colocação. A gente não tem que ter vergonha. A gente tem que se responsabilizar, porque a vergonha faz a gente se acanhar e se fechar. Né? E o se responsabilizar é a gente saber que a gente precisa trabalhar para transformar e transmutar. Né? Então, é perfeito as suas colocações. Essas pequenas coisas, às vezes, que a gente vai deixando, se acumula até se tornar um grande mal na nossa vida, são essas cascas que estão envolvendo a sementinha de mostarda. Até que um dia essa casca fica tão grossa, que a gente se torna grosso, literalmente, né? A gente se torna violento dentro de uma sociedade, querendo achar que vai mudar as pessoas e as coisas desta maneira. Mas está perfeito as suas colocações, não tem mais nem o que dizer. Perfeito. Eu trouxe o pensador, eu até esqueci de botar esse pensamento ali, do Lao Tse. Ele fala, uma longa viagem de 1000 milhas inicia-se com o movimento de um pé. Então, se eu não der o primeiro passo, as 1000 milhas não serão alcançadas, porque eu não dei só o primeiro passo, as outras milhas não vão ser alcançadas. Eu preciso do primeiro, do segundo, do terceiro e tantos outros para alcançar a 1000 milhas que eu tenho por objetivo chegar. Né? Então, são pequenas coisas como a semente de mostarda, que podem ser pequenas, mas que se eu fizer de pequeno em pequeno, de pequenas e pequenas mudanças na minha vida, porque a vida é feita de pequenas mudanças, de pequenas e pequenas, que ele fala, a marcha da civilização é lenta e dolorosa, mas é de pequenas e pequenas mudanças que um dia essa semente se desfaz daqueles invólucros e ela vai se tornar o quê? Uma grande árvore, uma grande realização, vai se tornar uma consciência lúcida, e não uma consciência abafada por esses cascões do orgulho e do egoísmo. Não, vai ser uma consciência liberta, que vai me dar uma amplitude de visão e uma profundidade de visão do que é a vida. E é assim que nós vamos alcançar o reino dos céus, porque essa é a dimensão do reino dos céus. Ela ultrapassa tudo que nós fazemos permeados pelo nosso orgulho e egoísmo, porque o amor é a maior potência do universo, e nós ainda não amamos na plenitude do amor. Nosso amor ainda é cheio de condições. Nós gostamos das coisas e das pessoas por condições. A gente ainda não consegue ter uma visão abrangente da vida, né, das coisas. A gente ainda é bom com quem é bom com a gente. Mas a gente não consegue ser bom com quem é mal com a gente. A gente não consegue ainda. Mas eu não digo, a gente talvez não consiga totalmente, mas com certeza, algum progresso a gente já fez. Porque não desejar o mal das pessoas e não vibrar mal para elas já é um passo, não é? É um passo. É o primeiro passo para as milhas que vão seguir. Eu ainda não amo incondicionalmente, mas eu já dei um passo. E é isso que a gente também precisa valorizar. Valorizar as pequenas mudanças para que, fortalecido por essas pequenas mudanças, eu possa realizar outras tantas mudanças. Porque eu só posso
realizar mudanças com valores. Então, se eu não valorizo o pequeno valor que eu conquistei com o meu trabalho, como é que eu vou querer conquistar coisas grandes se eu não consigo nem somar os meus pequenos valores de mudança? Então, a gente precisa utilizar isso no nosso dia a dia. E ele faz uma comparação, né? Segundo observamos, o homem exige, para sustentar-se no quadro evolucionário, segurança relativa no campo biológico, alimento das emoções que lhe são próprias na esfera da vida psíquica, que se afinam com ele, e base mental no mundo íntimo. Por quê? Aí ele faz uma comparação, né? O corpo seriam as raízes, né, que te deixam fincados aqui. Os galhos são os sentimentos, e esses sentimentos, essas emoções, elas precisam ser o quê? Verticalizadas para elas alimentarem todas as árvores. Imagina se os meus galhos, né, que representam os meus desejos, e é por onde a seiva sutil da mente vai perpassar, se os meus galhos dos meus sentimentos, eles estão totalmente, né, são alimentados pela seiva dos princípios sutis da minha mente, que estão todos permeados por sentimentos ruins, por sentimentos viciosos, por sentimentos ruins, realmente, viciosos. O que vai acontecer com essa árvore? Ela vai mirrar, ela vai morrer. Ela não vai dar flores e nem frutos. Então, nós estamos fincados aqui, reencarnados na Terra, nós precisamos verticalizar os nossos sentimentos, para que, verticalizando os nossos sentimentos, a nossa mente, então, totalmente envolvida de bons sentimentos e de bons desejos, ela possa levar a seiva, o alimento verdadeiro para nós, e nós possamos dar flores e frutos enquanto aqui estivermos reencarnados. Então, a gente traz todo esse potencial da árvore dentro de nós, não trazemos? Trazemos. Mas daí essa árvore, ela poder abrigar os pássaros, ela ter galhos robustos, fortes, porque os sentimentos têm que ser bons e verdadeiros, né? E esses sentimentos bons e verdadeiros são aqueles que vai ser projetados pela mente, vai ser o que vai levar a seiva para esses galhos, vão cada vez mais fortalecê-los, né? Para isso tudo acontecer, nós temos que nos desenvolver moralmente, para que essa seiva possa ser a melhor possível, os galhos possam ser robustos, a ponto de permitir que outras vidas ali possam se desenvolver e viver, e ao mesmo tempo ela possa produzir flores e frutos. Flores e frutos. E eu espero que a gente esteja produzindo na sociedade flores e frutos. Flores e frutos, né? Então, eu vou ler de novo. Segundo observamos, o homem exige para sustentar-se no quadro evolucionário segurança relativa ao campo biológico, são as raízes, né, que ele está criando, a vida biológica dele. Alimento das emoções, esse alimento vem através da mente, né, que lhe são próprias na esfera da vida psíquica, né? Vem a seiva boa dos bons sentimentos que vão formar esses galhos dos sentimentos, que vão ser alimentados pela boa seiva dos sentimentos, e esses bons galhos vão levar abrigo para outros seres que vêm na retaguarda, digamos assim, metaforicamente falando, né? Então, que nós possamos trabalhar na mente, é importante, eu não sei se às vezes eu estou sempre tão afinada com tudo isso, que eu não sei se vocês sempre lembram que Emmanuel, naquele livro Pensamento e Vida, fala dos departamentos da mente. Tem o departamento dos desejos, tem o departamento da inteligência, da memória, né? E, acima de tudo, o gabinete da vontade. Então, se a gente consegue verticalizar todos esses departamentos da mente, a mente vai enviar uma boa seiva que vai alimentando cada vez mais, né, os galhos dos nossos bons sentimentos, gerando nessa árvore da vida subsídios para aqueles que vêm na retaguarda. Não sei se me fiz entender. Se não me fiz, reclamem aí. E aí, vamos lá, né? Esses serizinhos são muito conhecidos, né, principalmente pelo folclore inglês, né? Não sei se todo mundo lembra dos duendes, dos silfos,
dos gnomos, né? E a gente vai estar falando de novo daqueles seres da criação, vocês lembram? Que muitos deles estão sendo utilizados ali naquela dimensão, que foi o que eu falei para vocês. Eles ainda não têm a capacidade de saber escolher, de gerir as suas escolhas, eles não sabem distinguir com total segurança o bem do mal, e por essa neutralidade são usados por alguns espíritos para praticarem o mal, como podem ser usados para praticar o bem. Lembram da tempestade aplacada de Jesus, que Jesus dá uma ordem para que a tempestade ela passe? Aquela ordem que que ele dá naquele instante, a gente sabe disso, ele está dando aos espíritos superiores que comandam esses espíritos ainda na sua transição, que ainda estão recém-saídos do reino animal, e essa transição é feita no mundo espiritual. Esses seres estão lá, eles são responsáveis pelos fenômenos da natureza, responsáveis de fazer, de trabalhar, né? Eles recebem ordens superiores. E Jesus dá aquela ordem e a tempestade é estancada. Então, foi a pergunta que eu fiz a vocês, por que uns são coordenados por bons espíritos, outros pelos maus, né? Mas isso aí eu já disse que eu vou trazer uma colocação daqui a pouco, mas que vocês podem abstrair tudo aquilo que eu vou trazer. E ele coloca: exercem funções úteis juntas a enorme agrupamento de criaturas ainda subhumanas. Essas são as criaturas subhumanas. Darwin, hoje, que já desencarnou, ele já deve ter entendido o elo perdido que fica na espiritualidade. A transição entre o reino animal e hominal, essa transição é feita no mundo espiritual. E esses seres elementares ou elementais, esses que foram denominados por alguns folclores de algumas culturas, como gnomos, fadas, silfos, duendes, são seres que estão nessa transição e que são utilizados, eles são utilizados para trabalharem dentro dos fenômenos da natureza, principalmente no que diz respeito aos fenômenos climáticos, o vento, a chuva, formação de nuvens, eles são utilizados para isso. Isso a gente vai encontrar também, quem quiser, ler lá no Livro dos Espíritos. Se alguém não souber, me fale que depois eu cato as perguntas e mando, tá? Não obstante atenderem a serviço que para nós outros seria presentemente insuportável. Usam a violência em largas doses. Esses espíritos que estão sendo utilizados ali nas trevas, tá? Então, usam a violência em largas doses, todavia, no curso dos anos, a influenciação intelectual delas, dessas criaturas, trará grandes benefícios aos oprimidos de agora. Eles, vivendo ali naquele meio, poderão aprender muito do desenvolvimento intelectual, né? E estejamos convictos de que, apesar de blasonarem inteligência e poder, permanecerão nos postos que ocupam apenas enquanto perdurar o consentimento da divina direção. Que a hora que Deus falar agora chega. Atento, né, ao princípio que ao princípio que determina tenha cada assembleia o governo que merece. Então, eu fico pensando, por que eles merecem passar por isso daí? Né? Por que eles merecem serem tratados com violência, com altas cargas, né, altas doses de violência, são utilizados para fazer o mal, mas ele deixou bem claro ali, o Gúbio, que em dado momento, né, porque Deus está em todos os lugares, ele está zelando por todos nós não estamos esquecidos ao léu, mas nós estamos sendo tratados, cuidados, observados pela divindade. E na hora H, quando chegar para eles esse momento de serem educados, de terem que vivenciar num lugar tão insalubre como esse, eles serão levados para outro lugar. E é isso a pergunta que eu já deixei, né? Pode falar, Misa, quase que eu falo assim, pode falar, Vitor. Então, Eni, esses seres, né, gnomos, eles estão na transição entre o animal e hominal. Isso. Eles necessariamente têm que estar nesses ambientes? Eles passam obrigatoriamente por esses ambientes? Quer dizer, nós passamos por esses ambientes?
Pois é, essa é a questão que eu lancei em umas aulas passadas sobre a origem do mal, porque a gente sabe que eles são neutros, né? Se você pegar e mandar eles fazerem uma coisa ruim, eles vão fazer. Se você pedir para eles fazerem uma coisa boa, eles vão fazer. Tanto que quando Jesus, eu dei o exemplo, né, da tempestade aplacada, Jesus mande que pare, os seus subordinados dão ordens diretas para eles e eles contornam imediatamente o fenômeno da natureza. Isso é um benefício, isso não é um mal. Né? Eles estão contornando os fenômenos da natureza. Chuva forte, chuva fraca, né? Enfim, vento forte, vento fraco, e vai por aí afora, outros fenômenos da natureza. Então, foi a pergunta que eu fiz, que eu vou daqui a pouquinho entrar, em algumas lacunas, que para mim são lacunas da doutrina dos espíritos, mas veja bem, que eu não estou denegrindo Kardec, eu gostaria que as pessoas entendessem que o espiritismo ele é progressivo. Então, Kardec não teve tempo de responder todas essas coisas. Para mim, isso é uma lacuna. Por que eles estão aqui? Eles poderiam estar em outro lugar. Por que a preferência? Joga uns para trabalhar em coisas tão legais e outros para trabalhar em lugares tão degradantes. Mas isso é uma lacuna. Para mim, é. Pode falar, Elisa. No filme Harry Potter, não sei em qual deles, em qual capítulo, qual parte, tem exatamente um dos seres elementais em que ele é utilizado para o mal. Uhum. Até o momento que ele foi bem tratado pelo Harry Potter e ele mudou. Isso. Porque ele ganhou um par de meias do Harry Potter. E aí ele passou a atuar no bem. Quer dizer, eu acho que assim, quando você está atuando no mal, ou quando é utilizado no mal, é porque você ainda desconhece o bem. Então, assim, para que tanta tempestade? Eles vão lá e fazem porque eles não nem reconhecem o mal que eles estão ajudando a fazer. Então, assim, quando encontra o bem, eu acho que isso acontece com a gente também, o ignorante que não sabe que certas coisas precisam ser feitas no bem, ele vai fazendo mal. Um dia ele dá de cara com o bem, aí para de fazer o mal, que eu acho que é o momento de tomada de consciência, né? É quando Porque a gente se a gente não parar. é criado mal, eu parto sempre, se Deus não criou ninguém mal, a gente vai sendo levado até a gente poder escolher. Nesse momento, a gente escolhe. Eu não quero mais fazer o mal, até porque o mal faz tanto mal aos outros quanto a nós mesmos, né? Então, é melhor parar de fazer o mal. Mas São os espinhos, né, que nós vamos plantando até que um dia a gente se cansa de ser espetado, né? Exatamente. Então, vamos lá, gente. Vamos seguir, né? A gente vai estar vendo ali um caso de obsessão. Não sei se logo depois vocês perceberam, né? A conversa com a Marina e coisa e tal. Uma que está desencarnada, a que está desencarnada fica ali instigando, né, a Marina a fazer o quê? A brigar com o marido, né, a viver uma vida de inferno. Então, a gente vê um caso clássico da obsessão de desencarnado para encarnado. Aqui eu só estou relembrando os tipos de obsessão, para a gente, de vez em quando, fazer uma revisão, né? A gente sabe que tem de encarnado para encarnado, e que hoje em dia tem muito, chega na casa espírita, muita obsessão de encarnado para encarnado. Quem faz aqui atendimento fraterno, observa às vezes, né? Muitos conflitos familiares, não é porque tem um obsessor, o obsessor é só o plus, mas são duas almas que estão ali, às vezes, convivendo, e que têm conflitos muito grandes que precisam ser trabalhados. Isso são obsessões de encarnado para encarnado. Desencarnado para desencarnado, que a gente vai ver muito nesse livro também. Encarnado para desencarnado, então a gente que está encarnado também pode obsidiar quem está do outro lado? Pode. Se a gente não aceita que aquela pessoa partiu para a parte espiritual, a gente pode incomodar, né? De desencarnado, que é esse caso aqui, né, para encarnado. Obsessão recíproca, também a gente vê muito na casa espírita, e autoobsessão, que são aquelas pessoas que vivem se chicoteando e ficam somatizando doenças, hoje está aqui, amanhã está ali, amanhã de manhã está em outro lugar. A gente tem recebido muito isso, né? E aí o texto do livro em si, ele fala assim, boquiaberto com o que me era dado perceber, reparei que a entidade astuta e vingativa envolvia a interlocutora em fluidos sombrios, da maneira dos hipnotizadores comuns. Ela estava influenciando, né, para ver se a Marina brigava, catava confusão no lar, enfim, fazia uma discórdia, né? Mas entenda,
Alguém bota dentro da gente um mal que a gente não tem? Não. Então, o obsessor só estava trabalhando com um potencial de coisa ruim que a gente ainda tem dentro da gente. E, gente, na maioria da condição dos espíritos aqui encarnados, a grande maioria são os espíritos imperfeitos, alguns já são bons, mas os bons já não sofrem essa influência tão grande, não são obsidiados, né? Então, entendam, a maioria, né, de nós, temos ainda dentro de nós coisas ruins, sombras para serem trabalhadas. Muitas coisas que a gente abafou para não entrar em contato. O obsessor só trabalha com esse potencial que está lá, aquela sombra que está lá. Ele não põe nada de ruim dentro de nós. Ele só trabalha com as ferramentas que nós damos a ele. Assim como o carpinteiro, se ele for chamado para fazer um trabalho na nossa casa, ele vai trabalhar ou com as ferramentas dele ou com as que eu der para ele. Né? Então, para a gente começar a perceber essa questão. Mantendo-se num padrão de firmeza superior, né, que são as instruções para a gente se libertar, para curar de uma obsessão. Mantendo-se num padrão de firmeza superior, com suficiente disposição para o bem, com esse esforço nobre e contínuo, é um esforço, veja bem, não é nem uma tarefa já de se modificar totalmente, mas um esforço nobre e contínuo, melhoraria intensivamente os seus princípios mentais, afeiçoando-os à fonte sublime da vida. E, ao invés de converter-se em material, ele saiu errado, né, absorvente das irradiações enfermiças e depressivas, passaria a emitir raios transformadores e construtivos em benefício de si mesma e das entidades que lhe aproximam do caminho. Então, é preciso um esforço interior. Eu não vou fazer a reforma íntima de uma pessoa obsidiada. A pessoa obsidiada é que tem que fazer sua reforma íntima. Eu posso ajudar ela, mas eu não posso fazer isso por ela. Né? Então, o esforço tem que ser daquele que está sofrendo um processo obsessivo. E aí a gente vai chegar naquilo que eu chamei de lacuna científica. E se para vocês não forem, ok, a gente não tem que discutir sobre isso, tá bom? Vamos lá. Os ensinos da doutrina dos espíritos, eles apresentam para a gente duas possibilidades, as obras básicas, da origem do mal. Porém, a gente vai ver que elas, sabe, elas convergem uma contra a outra. A gente vai ver. Olha lá. Questão 121. Kardec perguntou aos espíritos, por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros seguiram o do mal? Porque isso é um fato. Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, sem dúvida. Isso eu não questiono isso em momento nenhum, tá, gente? Criou os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Então, a primeira resposta dos espíritos, a questão da origem do bem e do mal era por uma questão de escolha. Então, vamos seguindo o raciocínio do livre-arbítrio. Como podem os espíritos, na sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, uma tendência qualquer, que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Ou seja, alguma coisa dentro deles que pende mais eles para o mal ou para o bem? E aí ele volta de novo. O livre-arbítrio coloca de novo o mal tendo como origem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência, né? Dilata a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito, sem dúvida. Né? Se alguém me obrigasse a fazer alguma coisa de bem, o mérito era dessa pessoa e não meu. A causa não está nele, está fora dele, nas influências de que cede em virtude da sua livre vontade. Então, eu sofro uma influência que está do lado de fora e eu voluntariamente cedo a essa influência porque eu tendo a essa influência. Então, vamos lá, vamos seguir. É o que se contém nas grandes figuras emblemáticas da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram à tentação. Então, vamos lá. Ele daí coloca ainda como uma questão de livre escolha.
Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros, ou seja, aqueles que chafurdaram mais o pé na lama, Deus vai ter preferência mais por aquele que não fez tanto mal, né? Chegaram no mesmo patamar. Vamos supor, eu estou aqui no espírito perfeito, um dia eu vou ser espírito puro. Só que, sei lá, entre eu e a Leida, um exemplo, né? Eu chafurdei mais os meus pés na lama, a Leida chafurdou menos. Será que no final, quando as duas chegarem lá à condição de espíritos puros, Deus vai preferir mais a Leida porque ela vacilou menos do que eu? Então, Deus olha de igual maneira, porque Deus é equânime, né? É justo. Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais do que simples espíritos. Então, aqui ele coloca, primeiramente, quando ele abre o livro dos espíritos, ele coloca a origem do mal como uma escolha. Mas vamos em frente, tá? Aí eu faço a seguinte pergunta: como um espírito, ele pode passar por milênios, porque nós passamos por milênios no reino animal, nós passamos. Onde lá tudo é a força e a violência que conquista, porque os instintos é assim, é a lei do mais forte que vai prevalecer. A gente sabe que é um local em que nós experienciamos a luta e a fuga, nós lutamos quando nos sentimos superior e podemos massacrar o outro, ou nós fugimos porque o outro tem a capacidade de massacrar a gente. Então, nós vivemos dentro desse jogo, né? Onde eu passei tanto tempo, como é que eu vou poder fazer uma escolha sem nenhuma influência de uma violência? Primeira pergunta. Já que ele está condicionado a se comportar dessa forma violenta, né? Como é que ele pode fazer uma opção pelo bem? Porque foi assim a nossa escolha, foi assim a nossa escola, até então. Na natureza, vamos lá, quem está vendo Animal Planet, etc e tal, a gente vê que é assim que é. Na natureza é assim que é. E nós vamos trazer isso como um atavismo para a gente, isso também a gente sabe disso, para trabalhar dentro de nós. Não é isso? A gente não está até hoje trabalhando com os nossos instintos. Até hoje a gente ainda tem atitude instintiva. Quando a gente vê, a gente muitas vezes está tendo atitude animalesca. Então, como é que a gente pode fazer escolha pelo bem se a gente teve uma escola tão larga em ser violento? E aí, mais para frente, o Kardec, nas perguntas mais à frente do Livro dos Espíritos, ele começa a mostrar uma outra nuance do mal, da origem do mal. Porque ele começa a ver que o mal nada mais é do que um estado primitivo dos espíritos. Ora, então já não é mais escolha. Então, já está vendo? Já está conflitado. Primeiro ele diz que a origem do mal é a liberdade de escolha. Depois ele diz que a origem do mal, ela deriva por nós sermos ainda muito simples e ignorantes, muito primitivos. E ele passa a aceitar isso, o mal, como uma coisa natural nos planetas primitivos, por exemplo. Vamos ver a pergunta, para ver se eu não estou falando bobagem? 753. Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Porque é a verdade. Alguns povos primitivos, o caráter dele predominante é a crueldade. Vamos imaginar o planeta lá nos primórdios da evolução, o homem da caverna. Pede ele para ser brando e pacífico e ele morre de fome no primeiro ano de vida dele. Vamos lá. Nos povos primitivos, como lhes chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Então, há uma predominância da matéria sobre o espírito. Tanto é que a gente vive muito mais para as coisas materiais do que para as coisas espirituais. Vamos voltar lá para o planeta primitivo, que a gente vai ver que isso é um fato. Ele se entrega aos instintos do bruto. Então, veja bem, aquilo que eu aprendi no outro reino, que está prevalecendo para eu iniciar aqui, no reino hominal, não é assim? Onde que eu parei? Ele se entrega aos instintos do bruto. E como não experimentam outras necessidades além das vidas do corpo, só da conservação pessoal cogitam. E é o que os torna, em geral, cruéis. Então, são respostas dos espíritos, realmente são cruéis. Ademais, os povos de imperfeito desenvolvimento
se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos, ou seja, eles vão ter o governo que merece, eles são violentos e terão o governo de conformidade. Até aí, tá? Vamos lá. Que eles são de espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Então, à medida que eles vão reencarnando em outros meios, eles vão se despojando. Então, primeiro ele diz que o mal vem de uma escolha, depois ele diz que o mal é natural nos primórdios da nossa existência. Vamos seguir? Então, a gente vê que o mal não passa, ele passa a ser relativo ao nível de evolução do espírito. Quanto mais primitivo é um espírito, mais potencial de mal, de crueldade, de violência ele tem. Né? Mas, ao mesmo tempo, o que Kardec coloca ali, os espíritos colocam para a gente? A partir do momento em que, praticado por um espírito menos evoluído, ok, ele é aceito, mas esse mesmo mal, praticado por um espírito que já teve instrução, ele não é aceito. Concordam? Foi? Tá ou não? Foi até aí? Então, eu vou continuar fazendo as minhas colocações. Ele coloca o mal, então, como uma necessidade de evolução. Você passa pelo mal, né? Você passa pelo mal para que você, então, possa fazer a opção do bem, não é? Isso daí. Mas primeiro ele diz que é uma questão de livre-arbítrio, mas depois ele diz que é algo necessário passar pelo mal para depois poder fazer a escolha do bem. Ok? Foi até aí? Ou eu estou falando alguma coisa que não é? Tá tudo certo. Então tá, então vamos lá. Vou ler a Gênesis, olha, porque tudo isso foi tirado dali, eu botei as referências. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência. Então, a gente precisa passar pelo mal para a gente poder se desenvolver. De todas as suas faculdades físicas e morais, incitando a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. Então, coloca o mal como algo necessário para a gente poder encontrar o bem. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade, nada inventaria nem descobriria. Então, se ele não passasse pelo mal, ele não teria a inteligência dele desenvolvida, então ele não evoluiria. A dor é aguilhão que o impede para a frente, nascendo do progresso. Então, aqui Kardec fecha na Gênesis colocando o mal como um mecanismo evolutivo necessário, até a gente encontrar o amor como mecanismo evolutivo, ok? Vamos agora no final. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com o bruto. Nessa situação, o que era outrora um bem, né, porque ele não tinha consciência, então não era nada de mal, porque era uma necessidade de sua natureza, transforma-se no mal, não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Então, tipo assim, se eu estava nas minhas primeiras reencarnações, eu matava para sobrevivência, beleza, eu não tinha consciência. Né? Era para mim a sobrevivência. Mas a partir do momento em que a minha inteligência se desenvolve, eu consigo ver outras formas de agir, eu matando, eu agora já tenho um peso que eu não tinha antes. Até aí tá. Né? Até aí me parece que tá. Muitas coisas que é qualidade na criança tornam-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo, e a responsabilidade é proporcionada ao grau de adiantamento. Até aí tá. Vamos mais para frente um pouquinho, Kardec? Mais um pouquinho. Vamos continuar dentro desse raciocínio. Estudando-se todas as paixões, e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de um e outro se acham no instinto de conservação. Então, ele volta a dizer que o mal vem dos instintos, e que é natural, é necessário para que o homem saia do processo de instinto e alcance uma consciência dilatada. Ele está colocando assim. O que antes era livre-arbítrio, agora é necessário para que se possa desenvolver e mais tarde você fazer a escolha. Então, já uma divergência
tem um pouquinho de divergência, porque ainda não me diz da origem do mal, né? Deixa eu ver aqui que eu saí dos slides e perdi quem está com a mão. Preciso sair, tá bom, Márcia, boa noite, obrigada. Deixa eu ver onde que eu estou. Vou ler de novo. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que a raiz de umas e outros se acha um instinto de conservação, instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nas quais ele exclusivamente domina sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. Então ele coloca que o mal, a origem do mal, é o instinto de conservação, que à medida em que a gente vai vivenciando e que ele vai me proporcionando esse instinto de conservação, um despertar da minha consciência, à medida em que eu vou me despertando intelectualmente também, esse mesmo mal que era aceitável passa a não ser aceitável. Então, é tipo assim, eu deixo de ser réu primário para ser réu secundário, certo? Até aí tá, vamos seguindo. Deixa eu ver onde que eu estou. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, é verdade, porque esta domina a matéria. Então, à medida em que eu vou me tornando mais inteligente, eu vou tendo capacidade para quê? Para discernir. E aí eu posso me moralizar, porque eu tenho capacidade de discernimento. Se eu tenho capacidade de discernimento, eu posso entrar no processo de moralização, porque eu posso passar a fazer escolhas diferentes dos instintos, ok? Foi? Então, ele bota os instintos como a origem do mal. Até aí tá, não tá? Agora vamos lá. Novamente eu falo, passei milênios sendo violento, como posso agora escolher o bem? Né? E aí, mais na frente, quando ele vai falar no mesmo livro A Gênesis, da destruição dos seres vivos uns pelos outros, porque esse é o instinto, não é? Não é o instinto que faz isso? Destrói uns aos outros para se manter. Ele vai e deixa a lacuna científica. Olha só, prestem atenção. Objetar-se-á, não podia Deus chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem constranger os seres vivos a se entre destruírem? Desde que na sua obra tudo é sabedoria, devemos supor que esta não existirá mais num ponto do que noutros. Ou seja, se toda ela é sabedoria, não pode ter menos sabedoria aqui ou ali, né? Se não a compreendemos assim, devemos atribuí-lo à nossa falta de adiantamento. Contudo, podemos tentar a pesquisa da razão do que nos pareça defeituoso, tomando por bússola este princípio. Deus há de ser infinitamente justo e sábio. Isso a gente não tem dúvida, nem eu estou questionando isso. Procuremos, portanto, em tudo a sua justiça e a sua sabedoria. E curvemo-nos diante do que ultrapassa o nosso entendimento. Então, ele confessa que para ele também tem um ponto de interrogação. Porque para quê deixar a gente viver um instinto de conservação, uma violência tão grande, e depois exigir, quando a gente ganha a razão, que a gente faça uma escolha? Ele mesmo coloca, eu não tenho dúvida da bondade e da sabedoria divina. Eu também não tenho, concordo com ele. Mas a origem do mal tem algum ponto que nós ainda não compreendemos. Porque por que Deus permitiu que eu vivesse os instintos? Então, ele não produziu o mal, mas deixou que o mal graçasse, tomasse conta por um grande período. Para quê? Para quê? Tem uma lacuna aí. E ele mesmo confessa, mas ele diz, ok, já sei que Deus é infinitamente bom e justo. No momento, ultrapassa o entendimento. Um dia nós vamos encontrar. Mas a origem do mal não pode ser atribuída nem ao instinto, nem à escolha de agora. Então, eu estou trazendo aquilo que eu entendo, mas ninguém precisa me concordar comigo. Para mim, eu vou falar assim, não me responde, se a gente, seguindo esse pensamento, não me responde por que eu posso maltratar os animais. Porque uma coisa é um animal passar pela vida material, só um minutinho, Ana, e morrer porque a matéria desgasta, ele sofre doença, ele vai morrer. A outra coisa é eu ir lá, destruo toda uma floresta, boto fogo numa floresta, mato todo mundo. Que Deus é esse que me permite fazer o mal a uma criatura que não merece? Para mim, isso não é resposta.
Então, eu acho que a origem do mal nós ainda não entendemos. Nós entendemos a origem do mal a partir do momento em que a gente entra no reino nominal, mas a gente não entende exatamente a origem dele. Por que que eu passei pelos instintos de conservação? Existe alguma coisa anterior que não há uma resposta. Isso para mim, mas vocês não precisam aceitar. Eu estou colocando um parecer, mas ninguém precisa aceitar isso. Eu não estou impondo aceitação a ninguém aqui nessa turma. Estou apenas fazendo uma colocação. Então, vamos lá. Ana Mota primeiro e depois a Rosana. Não quero mais tomar muito tempo, porque a gente já ultrapassou da Eu já hora, fico né? sem nem vi. Mas assim, desde que você fez esses questionamentos, eu não tenho paz. Que bom. Eu tô questionando tudo isso em mim. Mas eu resumo tudo isso, eu digiro isso de uma forma tranquila. Ou seja, tudo é experiência. Porque Deus criou leis imutáveis. Então ele não está preocupado o mal que a gente vai fazer, o que a gente tem que. Porque a lei de conservação nos leva, né? Quanto menos livre-arbítrio a gente tem, quanto menos a gente sabe lidar com a nossa lei de liberdade, com o nosso livre-arbítrio, nós vamos fazer o mal. E a lei de conservação pode nos induzir a fazer o mal quanto mais instintivos formos que a gente passa. Por que a gente faz mal para um animal que é inocente? Tá bom, ele não tem o que expiar. Mas não existe a dor e evolução? Mas por que existe a dor e a evolução? Como Kardec colocou, não poderia ter tomado um outro caminho? Aprendizado. Para mim, tudo é experiência e aprendizado. Que Deus não está preocupado o quanto tempo nós vamos chegar lá, sentar na nossa cadeirinha de anjo, de espírito puro. Nem aquele animal que hoje ele não tem o que espiar, mas ele está passando por esse aprendizado. Assim, resumindo do resumo, assim, eu vejo tudo como educação e experiência, que desde o princípio inteligente vai absorvendo nos reinos, na sua evolução, até chegarmos, né, como espíritos, enfim, para não prolongar. Não, Eu vejo de uma forma tranquila, mas assim, tá bom. mas com certeza a gente tem esses nossos nozinhos que ficam perturbando a gente o tempo todo, né? Ok, obrigada, Ana. E agora quem é a Rosana. Vai, Rosana. Bom, eu vejo com a seguinte colocação. Eu percebo essa mesma questão e vejo que a gente, em determinados momentos, né, da nossa evolução individual, a gente se coloca em função de desejo, em função mais agregado àquele momento. E, consequentemente, aquele vício, os desejos internos, é como se eu não tivesse resistência à evolução. E, consequentemente, eu não passo para a etapa seguinte. Porque se você olhar, né, você falou dos povos primitivos, porque você pode ter dentro de povos primitivos pessoas com alto grau de evolução. E por que estão lá? Se eles já superaram a fase evolutiva hipoteticamente. Então, o que nos submete a dizer o seguinte, porque muitas das vezes você precisa repetir a prova que não ficou bem feita. Então, aí você reproduz aquilo que mais vivenciou, e não por uma questão que é o processo evolutivo e uma insistência no erro, por uma decisão do afastamento das leis divinas. Então, assim, você se afasta porque você acha que você pode modificar as leis divinas. Então, você é um tirano, você acaba tendo esse olhar, né, de supremacia que você consegue se dominar e, na verdade, a gente tem que seguir leis, mas, ao mesmo tempo, a gente fica preso a elas. Então, mas eu concordo plenamente com a sua linha de raciocínio e confio. Tá, obrigada. Pode colocar também, pode fazer sua colocação, Ricardo, por gentileza. A gente já está nos finalzinhos aqui. Quem precisa sair, por favor, fica à vontade. Eni, é tudo muito filosófico, muito complicado. Mas a pedra fundamental da nossa existência enquanto humanoides é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele vai sendo burilado conforme a gente vai evoluindo.
Não tem como a gente criar livre-arbítrio a partir de uma pré-criação de Deus, senão nós seríamos todos autômatos, iguais. Concordo com você. Então, isso é um risco do negócio. O negócio de Deus é criar. E o risco do negócio são as criaturas que acabam desvirtuando o que ele gostaria que fosse de uma outra maneira, mas ele não tem como ter a perfeição da criação dele, que é o ser humano, sem permitir que esse fosse livre para isso. É a gente querer, por exemplo, que os nossos filhos sigam o caminho que nós desejamos como melhor para eles, e, em tese, eles desvirtuam. Eles não desvirtuam, eles seguem o caminho deles. Vão quebrar pedras, a gente vai chorar, vai torcer para que eles não sofram tanto, mas não tem outro caminho, eu não vejo de outra maneira. A gente sente na carne a dor dessas passagens, e sente também a dor do que os outros seres humanos, nossos irmãos, fazem, e que nós também já fizemos, mas a gente só vai se tornar melhor passando por esse processo. É assim que eu vejo. Porque ok, eu respeito todas as colocações, eu acho que... A gente vai ficar correndo, o cachorro correndo atrás do rabo, a gente não vai chegar à conclusão. É assim que eu vejo. Ok. Obrigado. Gente, eu também agradeço a todos vocês as colocações, eu fiz as minhas, respeito de vocês também, tá? Só vou abrir rapidamente para a Alessandra falar, porque eu tenho que ir para outra aula, tá, Alessandra? Desculpa, eu mesmo que me alonguei. Pode falar, Alessandra. Não, tá bom, Eni, rapidinho. Eu só ia dizer que você colocou várias pulgas, né, atrás das nossas orelhas, e a conclusão que eu chego é a seguinte, vou parafrasear Sócrates, só sei que nada sei. Eu isso. também. Mas eu agradeço a todos, tá? E, gente, a gente tem que terminar, mas eu agradeço a todos, e que a paz de Jesus fica sempre conosco. É bom a gente ter essa nossa interação, cada um se colocar, a gente não tem mesmo, eu não tenho aqui não estou fazendo papel de verdade absoluta, por favor, não é por aí, coloquei os meus pontos de vista, mas entenda, são só pontos de vista, mais nada, ok? Obrigada a todos, que a paz de Jesus continue entre todos nós, nos envolvendo cada vez mais. Um beijo grande para todos, gente.